Olá, chaminhas queridas! Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar de vidas passadas e a obsessão do divino feminino pelo divino masculino. Mas antes de entrar objetivamente no tema, eu gostaria de trazer um conhecimento prévio. Quando os gêmeos se conhecem nessa encarnação, eles ativam o processo da dinâmica que irá levá-los a um estado de consciência mais elevado, após realizarem as suas curas. E o que são essas curas? Primeiro, transmutação dos karmas entre o casal e também com outras pessoas, transmutar as principais feridas emocionais, rejeição, abandono, injustiça ou manipulação, humilhação e traição, em relação a todos os aspectos da vida. Transmutar crenças limitadoras e padrões de comportamento limitadores pertencentes a esse programa da terceira dimensão. E também transmutar ou reprogramar a mente após as curas, de uma forma que você passa a sentir e ver aquela situação vivenciada que era negativa de uma outra forma, de uma forma positiva na sua vida. Tá gostando desse tema? Então fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou entrar na proposta, né, de vidas passadas e a obsessão do divino feminino pelo divino masculino. Fica aqui. Agora, então, vamos entrar no tema proposto, vidas passadas e a obsessão do DF pelo DM, e vocês vão compreender a conexão existente entre o que eu estava dizendo antes da vinheta com o tema. A obsessão do DF pelo DM acontece desde o início da dinâmica e pode perpetuar até o final. A diferença será a intensidade e as ações que o divino feminino irá ter frente às circunstâncias. Essa obsessão é o ato de pensar muito no DM, de forma constante e repetitiva, por algumas horas ou até mesmo vários dias. Normalmente, esse pensamento ocorre, digamos, do nada. Esses sentimentos, em um momento, podem ser agradáveis, em outros podem expressar raiva, ciúmes, medo de perder, ou até mesmo uma grande dor no coração e vontade de chorar. Na maioria das vezes, quando esse sentimento se torna intenso, o divino feminino acaba por ter algumas ações aqui na fisicalidade, como stalkear as redes sociais do divino masculino, da família dele, ou da pessoa que está se relacionando com ele, passar na porta da casa ou do trabalho, mandar presentes, tentar saber da vida, né, do divino masculino por meio de leitura de tarô, de amigos, de familiares, ou por outros meios virtuais, mandar mensagem ou ligar. Acontece também de ficar tentando estabelecer conexão telepática com o gêmeo. Escutar músicas, ficar imaginando se o gêmeo também está escutando aquelas músicas, ou seja, os pensamentos que envolvem o divino feminino são, em sua maioria, o que o gêmeo está fazendo, onde ele está morando, se continua no mesmo lugar, no que está trabalhando, se está namorando, ou com quem está namorando, se está casado ou não. Esses são os principais pensamentos do divino feminino nesse momento. Pensa também, será que ele está pensando em mim nesse momento? Será que se lembra do dia em que? Né? E aí vem uma série de pensamentos de tudo que aconteceu enquanto estiveram juntos. Pode também sentir que algo ruim está acontecendo com o gêmeo. Começar a sentir ciúmes ou raiva e criar situações inexistentes. Enfim, muitos pensamentos que geram conflitos emocionais, dor no peito, né, no cardíaco, insônia, ansiedade, atitude de perseguição, seja ela
concreta na fisicalidade ou mental, né? Ou virtual. Pois bem, por que isso acontece? Porque após ativar a dinâmica entre ambos, de tempos em tempos, os dois começam a sentir uma forte conexão energética com vidas passadas. Mas não entendem do que se trata e acabam achando que são intuições de situações que estão ocorrendo naquele momento exato. Essas situações essa situação de sentir, né? Isso ocorre com ambos, tanto o divino masculino quanto o divino feminino. Mas o divino masculino tem uma sensação mais superficial dessa energia e normalmente age com racionalidade, tentando tirar uma conclusão rápida e eliminar o pensamento e o sentimento. Contudo, o divino feminino mergulha nesse sentimento e nesses pensamentos e pode chegar a ter reações como essas que eu citei acima. Esse mecanismo inteligente da alma está chamando ambos para fazerem curas naquelas situações vivenciadas em vidas passadas. E agora eu vou contar para vocês um caso real de atendimento para exemplificar essa situação. Uma cliente, divino feminino, me procurou porque havia começado a sentir que o DM iria embora e nunca mais voltaria. Esse sentimento de ir embora foi se intensificando a ponto de trazer um estado de tensão e uma sensação de que algo iria acontecer de muito grave. Então, o divino feminino mergulhou nessa energia e começou a sentir que a qualquer momento iria receber uma notícia muito ruim a respeito do seu divino masculino. Que ele iria mudar de cidade ou de país, ou que se casaria. Também sentiu que ele poderia vir a sofrer um acidente ou mesmo morrer. Esse estado de tensão foi se intensificando a cada hora, se tornando, então, obsessivo e fazendo com que o divino feminino começasse a procurar pelo divino masculino, podendo ser das formas citadas acima, e isso significa o quê? Significa aquela perseguição, né, que muitos dizem, né, o perseguidor e o corredor, né? Eu não acho muito bacana essa nomenclatura, essa visão, mas realmente acontece essa busca, né, do divino feminino por entender o que está acontecendo. E na maioria das vezes, isso se tornando obsessivo, parece mesmo uma perseguição, né? Bom, até que sem resultado essa cliente divino feminino se colocou para refletir a respeito, né, do porquê que aquilo estava acontecendo e não entendia, porque verificando, né, todos os meios aí que ela poderia verificar aqui na fisicalidade, não estava acontecendo nada de diferente. Bom, assim ela me procurou para um atendimento e durante a sessão eu acessei uma vida passada onde eles eram ciganos e viviam juntos no mesmo acampamento. Eles tinham um relacionamento. Foi mostrado que o divino masculino tinha sido assassinado e ninguém havia ficado sabendo. Apenas acreditavam que ele teria sumido, fugido com outra mulher ou algo assim. O tempo passou e nada de notícias desse divino masculino. Nessa outra vida, viu, gente, que eu acessei durante a sessão. Então começaram as pessoas, né, os familiares que viviam juntos no acampamento, começaram a acreditar que ele havia sido assassinado e foram procurar pelo seu corpo. Então, encontraram o corpo e foram falar com o divino feminino, né, que estava casado, vivendo junto com ele, que era, né, a minha cliente. E ela, né, se recusou a acreditar naquilo e negou completamente o fato da morte do divino masculino. Não quis nem ouvir. Não foi ao enterro, como se aquilo não estivesse acontecendo. E passou o restante da vida esperando o divino masculino dela, o seu gêmeo, voltar. Até ficar com depressão
e morrer uns 10 anos mais ou menos depois, muito debilitada fisicamente e emocionalmente, como se estivesse completamente fora da realidade. Bom, aí vocês sabem, né? Vem todo um processo de regeneração, de cura, que a pessoa tem que viver no plano extrafísico, né? Nessa época ainda nós tínhamos umbral, então ela foi para o umbral, né? E toda essa situação. Mas, enfim, vamos nos ater aqui só ao que foi apresentado. Pois bem, ao identificar essa vida, né, a partir da sessão que eu fui conversando e fui mostrando para ela chorou muito e foi autorizado que eu fizesse a cura nesse momento. Então, mentalmente, fui conduzindo para que ela fizesse, primeiro para que ela aceitasse o fato, né, do que ocorreu nessa vida, e para que ela fizesse o enterro dele. Né? Foi uma condução mental para reprogramação, como deveria ter sido lá na época que ela vivenciou isso. Bom, após ela aceitar que estava no momento, né, de liberar toda aquela dor, mentalmente fui guiando no processo como se ela estivesse ali, ó, vivendo minuto a minuto da forma como poderia ser no dia e no momento que ocorreu isso na vida passada. Próximo ao final do procedimento, sentimos uma energia incrível da família cigana dela. A família cigana veio, né, nesse finalzinho, né, depois que ela conseguiu fazer essas curas, que ela teve a força, a vontade, a disposição, né, para encarar esse fato, né, que ela não encarou na época certa, eles foram emanando muita energia de amor e de felicidade, de alegria, né? Me lembro até que cheguei a escutar uma música ciganas, né? Consegui vê-los, senti-los, né? E fui retratando para ela como que estava acontecendo o movimento dessa família dela. E isso foi muito emocionante até para mim. Bom, e todo o cenário ali, né, do campo espiritual para que ela fosse compreendendo o apoio e a ajuda dessa família cigana que na época ofereceu para ela, mas infelizmente na época ela não quis aceitar, né, aquela verdade. Bom, enfim, a cura foi feita. Tá? Eu trouxe esse que é um dos muitos exemplos que já vivenciei nesse processo de tratamento, né, dos casos de chamas gêmeas, para vocês compreenderem que praticamente 99% dos sentimentos que vocês têm, das intuições nesse sentido, são todas relacionadas à vida passadas, onde precisam fazer curas, né, como nesse caso que eu citei, onde ficou algo interrompido, bloqueado, né, onde não foi feito o que precisava fazer e nem foi aceito, né, foi negado por ela os fatos reais. Né. Caso não façam, esse estado se perpetua muito, muito, muito. Então, no caso dessa cliente, ela deve ter demorado uns 15, 20 dias para entrar em contato comigo. Né? Mas eu sei, eu tenho casos de pessoas, né, que ficam 20 dias, um mês, pessoas que ficam 3 meses, ou pessoas que vivenciaram um mesmo sentimento, né, uma mesma sensação, uma ideia ali, que praticamente tinha certeza que aquilo estava acontecendo naquele dia, aí depois passou, mas aí daí 6 meses voltou, né? Então isso não acaba, né? Porque se não fizer realmente a cura que precisa ser feita, eliminar esses nós energéticos, né, esses karmas, essas energias, isso vai voltar. Por isso, muitos divinos femininos passam muitos anos sofrendo, de tempos em tempos, até se acostumarem com certos sentimentos. E aí é importante prestar atenção nisso. Porque muitas pessoas continuam vivendo achando que já estão bem, né? Mas, na verdade, se acostumaram com viver daquele jeito, ok? E outras pessoas, outros divinos femininos, se fecham de tal forma, criam uma barreira tão grande para não ter o sofrimento, né?
E a ponto, né, de não senti-los mais, de não sentir nenhum tipo de sofrimento mais, e acha que está bem, que está curada, que está tranquila, que está em paz, e que de repente já está até aí finalizando a dinâmica. Bom, para esclarecer, eu gostaria de dizer para vocês que todas as vezes que essa dor no peito e esses pensamentos obsessivos começarem a existir, algo precisa ser curado. Esse procedimento que eu usei com essa cliente foi uma sessão quando a situação dela já estava bem desafiadora, porque era uma pessoa que não estava tratando comigo antes, acompanhava no canal, assistia, né, assim como muitos de vocês fazem, mas não fazia os tratamentos com a RESC. Quando ela percebeu que as coisas estavam muito desafiadoras, ela pediu uma sessão meio que até de meio urgente, né, para a gente verificar o que era. Mas existe outras formas da gente fazer isso, com bem menos sofrimento, né, não deixando chegar nesse ponto. Mas para isso, a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, porque elas vão acontecer, isso é um fato. Você que está me ouvindo já viveu isso mais de uma vez, né, e vai continuar acontecendo. Nesse sentido, as ativações da RESC vão ativar a cura das feridas emocionais. Sendo assim, quando você sincronizar com a energia do passado, porque a vida é uma espiral, né? Então você vai ficar girando ali e vai sincronizar com aquela energia de novo, se ela estiver ali, ok? Então, girou, deu mais uma volta na vida e encontra novamente. Se não tiver feito a cura, começa tudo de novo. Então, o que acontece? As ativações da RESC, elas já vão fazendo a cura, né, o desligamento dessas energias, a transmutação dessas energias, e quando você sincronizar com a energia do passado, conseguirá, por si mesma, liberar, né, essa energia de forma mais tranquila. Você vai ter maior discernimento e sabedoria para lidar com aquele fato, maior clareza, sem desespero. E caso seja algo que realmente está fora da sua condição, você percebe que não consegue, né, tentou de várias formas ali e ainda assim não conseguiu liberar totalmente energia, isso pode acontecer, mas não porque não foi ativado e não foi trabalhado, mas sim porque você está apegada, né, àquela energia. Então, você saberá procurar, né, o que é melhor para você. Podendo ser uma sessão, como eu disse, né, ou podendo ser uma nova ativação de desapego, né, e tudo mais, porque aí já vai ser um outro motivo. Você já tomou consciência, mas não está conseguindo se desligar. Mas o fato é que com as ativações, isso se torna bem mais tranquilo para você, ok? Lembrando que essa situação de liberação kármica vai acontecer durante toda a dinâmica. A diferença é que, com o passar do tempo, você vai aprendendo, né, a lidar com essa situação de dor e sofrimento. O que, por um lado, é bom, né, mas se for para você se acomodar, aí já não é muito bom. Bom, vão ser pequenos, né, momentos de noite escura da alma. A noite escura da alma tem um momento certo ali para acontecer, mas ela tem as suas pequenas crises, né, durante todo o processo aí. Da mesma forma, mesmo após o término da dinâmica, ambos, tanto você quanto o divino masculino, podem se conectar com vidas passadas, com mais energias e situações para fazerem mais curas e assim abrirem mais possibilidades de se conhecerem enquanto seres cósmicos, né? Porque você vai, cada vez que você deseja se conhecer mais, né, dar mais um passo para frente, você precisa dar uma verificada lá atrás no que ainda existe para ser limpo, né, ser desapegado, solto, liberado, para que você acesse novas energias que estão, digamos, no futuro, né? Então, para ir no futuro, tem que dar uma olhadinha lá no passado de novo, né? E esse processo que eu comentei com vocês, que a cliente vivenciou, é muito semelhante ao processo que eu citei que vai acontecer na fase do switch, onde o DF, né, por vezes irá transmutar algumas vidas passadas, traumas e crenças do divino masculino,
que ele não conseguiu fazer até aquele momento, né? E se você tiver dúvida a esse respeito do switch, tem 2 vídeos aqui no canal, vocês podem acessar para compreender, né, o que é o switch pela perspectiva que eu trago. A diferença nesse processo de cura que eu citei para vocês, né, da minha cliente fazendo uma cura de algo que aconteceu com ela, e do momento do switch, a diferença somente no fato de ser uma situação gerada pela experiência dela, né, ou no switch que é pela experiência dele. E muitas vezes ocorre o switch e o divino feminino não percebe que a experiência não foi dela, e sim foi dele. Pode acontecer também. Se você se interessou por essa forma de cura que a Reski oferece, continua aqui comigo para você assistir o próximo vídeo rapidinho, 1 minutinho, para você receber as maiores, né, orientações a respeito da tecnologia, da rede energética e das técnicas oferecidas pela Reski, ok? Eu vou ficando por aqui, gratidão e até o próximo vídeo. Eu falo em meu nome e em nome da equipe Citaária. Tchau, tchau! Na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar alguns links explicando como funciona as ativações de cura e também como é feito a mesa cristalina arcturiana. Todas essas técnicas fazem parte da Reski, Rede Energética Solar Cristalina, que é uma tecnologia de cura vibracional enviada pelos arcturianos e sirianos especificamente para a cura das chamas gêmeas, para a cura da rejeição, abandono, crenças limitadoras, transmutar karmas. Então, você que está percebendo que a sua conexão está com essas dificuldades, né? Como eu disse, essas sujeiras kármicas, vê que o seu gêmeo está com dificuldade de tomar consciência, de melhorar, né? E que somente meditando, isso demora bastante, então você pode acessar essas técnicas para ajudar no seu processo, para acelerar o seu processo, né? Então precisa ir realmente de ajuda. Por isso, esses amigos galácticos estão sempre nos ajudando através das câmeras de tratamento, né? Através dos códigos de luz, das ativações. E você pode também verificar toda a estrutura energética da sua conexão através da mesa cristalina arcturiana. Quem trata com a Reski, durante a noite, quando estiver dormindo, vai ser auxiliado na nave cristalina e vai conseguir, então, fazer o tratamento durante o sono, e o seu gêmeo também será convidado a ir para a nave fazer os tratamentos nas câmeras de cura. Então vai existir mais uma equipe espiritual apoiando vocês, mais uma egrégora apoiando vocês nesse processo, ok? Então vou ficando por aqui, gratidão e até o próximo.